mais eu tenho a certeza. Eu já falei para o pessoal daqui da comunidade, que a solução do mundo se chama Espírito Santo de Deus. Como que eu dou conta? Todo dia eu tomo o meu tarja branca, Eucaristia. Quem precisa tomar tarja preta tem problema também não, tá bom? Mas toma a preta com a branca, que vai dar sucesso. Amém, igreja? Tem problema não. Se está precisando de remédio, o médico é bom. Não é vergonha nenhuma. Vergonha nós não tá bem. Nós temos que ficar bem, porque a nossa missão é muito grande. Deus não chamou só a Bruna, Deus chamou você também, tá bom? Cada um na sua missão, mas Ele chamou a todos. Às vezes, o seu rádio, o seu carro, está num lugar que está falhando, você só precisa voltar para um lugar para escutar a voz dele de novo. Para entender o que ele está chamando. E quando você entender, e você escutar, como você chama, querida? Bárbara. Porque nós é assim, nós vai no retiro, se converte, e aí a gente quer que o marido entenda, o filho entenda, a mãe entenda, mas ele chamou quem? A Bárbara. Como é que eu quero que o Joaquim responde? Entendeu? Bárbara, eu troco tudo o nome dos meus filhos. Então, ontem eu estava querendo chamar o Miguel, eu falava, vai, Arthur, mamãe já falou, Tui, recolhe a sopa do banheiro. E eu falei, você não está obedecendo ele. Ô mãe, meu nome é Miguel. É verdade, filho, desculpa. Desculpa, mãe, é muito menino, porque... Entendeu? Deus chama a Bárbara. Como você chama? Ana Paula não vai responder quando ele está chamando a Bárbara. Por isso que a gente tem que entender que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Às vezes o seu tempo chegou hoje, no retiro de mulheres da Sagrada. O do seu marido, do seu filho, vai chegar daqui a um ano. Querer antecipar o tempo dos outros, e o nosso, se chama pecado da soberba. Deus ia dar o conhecimento da árvore da vida para Adão? Ia. Mas o que Adão fez? Quis antecipar o tempo dele. Todas as vezes que nós tentamos antecipar o tempo das promessas ou de qualquer coisa de Deus na nossa vida, é pecado da soberba. A gente tem que renunciar a isso, porque a gente tem isso muito alto. Então, tá bom. Já me apresentei. O tema da minha pregação, não lembro qual é, tá? Mas eu preparei, gente, ó. Rezei para vocês, comunguei, e Deus é tão maravilhoso que Ele me deu um presente. Eu sabia que Ele ia me dar o presente, porque essa semana eu ralei tanto na Cacau de Deus, eu atendi tanto problema, mas Ele vem com bálsamo. Ele sabe que ninguém é bom sozinho. E aí Ele mandou a minha amiga, a Pri Colo de Deus está aqui, levanta, amiga. Dá uma salva de palmas para minha amiga. Quem estava aqui o ano passado, né, Brilhinha Deus? Uhul! Ele sabia que eu estava muito cansada. Ontem nós foi dormir 00:30, que a gente estava lá resolvendo um problema também, né? Nós adorou, depois resolveu o problema de consagrado. Eu falei, Deus, eu vou ter que acordar 4:30 da manhã para fazer os cafés aqui, né? Acabar de estruturar a pregação, ajuda eu. Aí ele mandou a Deise e o Tiago, que eu sinto segurança, né? Que eles já conhecem a comunidade, já conhecem o esquema de camiseteria, de levar os livros, dirige muito bem, e eu vim dormindo lá atrás do carro. Mas esse é o dia que o Senhor fez para nós. Tem duas coisas que eu rezo e peço para Jesus. Que Ele não deixe eu aprender nada que eu não consiga ensinar e que eu não perca meu tempo. Então, assim, eu não quero perder o meu, eu não quero que as senhoras percam de vocês. Eu não tenho tempo para perder. Com 5 meninos, vocês imaginam. Sem faxineira, vocês imaginam, né? Depois, uma criança de 11, 2 anos come, parece né? Então é isso. A graça, a sombra do Altíssimo está nesse lugar. Já vimos manifestações gloriosas, e é só o começo. A passagem, para quem trouxe Bíblia, que nós vamos ler, está lá em Jeremias, capítulo 18.
Fala comigo, Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Chega no meu escritório. Presta atenção. A palavra que foi me dirigida por Iavé a Jeremias. Então, Jeremias está dizendo que o Senhor dirigiu-me uma palavra, ok? Vocês estão comigo? Então tá bom. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então tá, Deus falou com Jeremias, levanta e vai para a casa do oleiro. Lá te farei ouvir minhas palavras. Montando essa pregação, eu falei, ô Deus, você já estava falando com ele? Por que é que ele tinha que descer na casa do oleiro? Você não continuou falando, não é? Deus mandou ele descer, porque lá ele ia falar com Jeremias. Mas será ele que já estava falando? Por que ele já não falou, né, igreja? Oh, Deus. Primeira coisa, Deus quer movimento. Saia do teu lugar. Para mim, vocês já ganharam um ponto de estar aqui no retiro. Entendeu? Porque tem coisa que Deus quer manifestar na nossa vida que Ele só espera o nosso movimento. Ok? Ponto 1. O que a gente precisa fazer? Movimentar. Sai da onde você está, porque não está bom não, viu, igreja? Deus me ama como eu sou, mas não me quer como eu estou, porque Ele sabe que eu posso ser muito melhor. Deus me ama como eu sou, mas não me quer como eu estou, porque Ele sabe que eu posso ser muito melhor. Vai, Jeremias, desce, movimenta-se. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno. O torno, gente, é aquilo que você coloca o barro e ele vai girando, ok? Ele não para de girar. Na simbólica tem uma matéria de filosofia que se chama simbólica. O torno significa a ação interminável de Deus. Porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares. Então, aquele torno que fica girando é a ação interminável da graça. No torno só tem algo estável, que é o centro. Grava isso. No torno que faz o vaso, só tem o meio que é estável. O resto fica girando. Que significa Deus, o centro de tudo. Ok? Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno. E estragou-se o vaso que ele estava fazendo. Repete comigo, estragou o vaso que ele estava fazendo. Nas suas mãos. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel? Oráculo do Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Repete comigo bem forte. Quebrado ou inteiro? Eu estou na mão do oleiro. Quebrado ou inteiro? Eu estou na mão do oleiro. Amém, igreja? Eu quero essa autoridade que a senhora saia daqui. Esses tempos para trás, na minha casa, um tal de povo doente, menino doente, febre, garganta, ouvido, eu falei... Pus água benta em 4 borrifador. Falei, vocês podem ir na casa inteira jogando água benta na parede e rezando creio. Vê que bonitinho. Maria ainda só tem 2 anos, ela só sabe Ave Maria. Eu falei, creia. Ela, Maria, graça,
borrifa e vai falando, sai em nome de Jesus, espírito de doença. E eles foram. Rezando, creio, e mandando, por quê? Fia, aonde pisa o Filho de Deus, o mal tem que sair. Por que vocês estão com medo dele? A gente não pode esquecer que ele é anjo, nós somos seres humanos. Ele é anos-luz na nossa frente. Mas Deus disse na palavra que daria poderes a nós maior que o dele, igreja. Se Deus falou, é verdade. Eu só preciso descer à casa do oleiro. Movi, amém? Eu saí falando, Jesus, eu não autorizo espírito de morte na minha casa. Não autorizo nada aqui, que pode sair. Já deu, já ficou doente, já quebrou o vaso, refaz de novo. Pode sair. Toda enfermidade da minha casa, agora. Entendeu? Por quê? Porque vocês são as boazonas? Não, porque disse que nós faríamos coisas maior do que ele. Ok? Eu estava falando para vocês do meu filho da bicicleta, né? Lembrei agora. E aí, o Arthur de 7 anos, a hora que ele saiu, assim, gente, e a minha rua, ela termina numa avenida, uma das avenidas mais movimentadas de Maringá. Eu estava dentro de casa, eu só escutei meu marido. Meu marido não é de gritar, ele nem gasta a palavra à toa. Eu gasto um monte. Ele não gasta, não. Eu só escutei, Arthur, freia! Lá de casa, eu estava trocando o Pedro, que é o bebezinho. Eu falei, meu filho é seu, Nossa Senhora. Para a graça de Deus, era um domingo. Foi uma das maiores atos de confiança que eu tive naquela hora. Porque eu falei, pronto, ele não conseguiu brecar, ele vai morrer. Porque aquela avenida, gente, toda semana tem acidente, tem batida. É 60 por hora, o povo passa 50, né? 100. Eu já falei, Nossa Senhora, antes de ser meu, ele é teu. Então, antes de movimentar, consagre tudo a Nossa Senhora. Amém, igreja? E se Deus tivesse permitido um acidente? Ele ia continuar sendo Deus da nossa vida. Porque, presta muita atenção, na nossa vida, ou é providência ou é permissão de Deus. Na nossa vida, ou é providência ou é permissão de Deus. Amém? Então, tá bom. Nós somos corpo e alma. Corpo, visível, e alma que a gente não vê. E a Igreja Católica vai dizer que a nossa alma está dentro de um campo imaterial chamado espírito. E nós somos também a nossa biografia, a nossa história. Então, às vezes você chegou aqui, eu vou perguntar, irmã, você é feliz? Você vai falar, não, sou triste. Porque meu pai e minha mãe se separou, eles já são falecidos, fiquei órfão. Mas isso não é quem você é. Isso faz parte da sua sua história. Ok? Então, tá bom. Qual que é o contexto dessa passagem do oleiro? O povo estava no Egito, ok? Moisés foi lá, a mão de Deus, para levar eles para a terra prometida, ok? Então, tá bom. Ficaram 40 anos na terra prometida, igreja. O que aconteceu? Eles conquistou a terra prometida. Estava lá na terra prometida, o povo viu maná caindo do céu, viu carne cair do céu, viu o mar se abrir, viu a água saindo da pedra. O povo viu tudo, toda a manifestação possível de Deus. Estava sol, ele mandava a nuvem para cobrir. Estava frio, ele mandava o sol. Deus amava aquele povo. Quando eles conquistaram a terra prometida, aconteceu o que acontece. Será que é só comigo? Eles relaxaram. Não é assim, quando a gente quer um negócio? Faz a novena com o Frei Gilson, reza o rosário. Nós conquistou, acontece um relaxamento. E o que esse povo aqui de Jeremias, nesse capítulo, o que estava acontecendo ali? O povo que tinha visto os sinais de Deus, tinha conquistado a terra prometida, eles começaram a claudicar. O que é claudicar? Pé em Deus, pé no mundo. Pé em Deus, pé no mundo. Ora eles adoravam Deus, ora eles adoravam Baal. Eles começaram a praticar algo que irava a Deus, que se chama
Idolatria. Idolatria é colocar as coisas no lugar de Deus. Lembra o torno? Quem tem que estar no centro? Que estabiliza. Tu és o centro da minha vida. Quem tem que estar no centro? Sai todas as outras coisas. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque meus filhos não é o centro da minha vida. Porque meu marido não é o centro da minha vida. Hoje eu temi na hora de vir. Olhei para minha Maria, ela é tão ronchuchuda assim, gotosinha, né, Deise? Ela ficou chorando, quero minha mãe, mãe. Falei, eu já sabia que você ia vir, Priscila. Deus já tinha me falado. Eu liguei para ela 10 horas, eu fui ligar o carro não pegou. Acendeu a luz lá do óleo, eu falei, vixe, meu Deus, e agora, meu Deus do céu, mandaram o dinheiro para eu ir com o meu carro, nós vamos ter que alugar um carro. Eu falei, liga para a Priscila que ela vai com a gente. Ela, não dá, eu estou com crise de enxaqueca. Eu falei, bom, eu posso ter entendido errado, né, a voz de Deus, mas ela vai. Te falei, igrejinha. Eu movimento a vida assim, não deixo ninguém tranquilinha, né, minha amiga? Glória a Deus. Então, Deus é um Deus ciumento. Ontem, essa semana, preparando a pregação, eu falei, Jesus, e eu atendi muita gente, como eu falei para vocês. Falei, Jesus, deixa eu te falar um negócio. Tem gente que chega para mim, e o problema não é espiritual, o problema é dinheiro. Você foi mandar eles pedir ajuda para mim, Jesus, que tem R$0 na conta. Tem coisa que tem que pagar médico, Jesus. Tem coisa que o problema é no corpo da pessoa. Não é no espírito, não é na alma. Por que que você não me dá um tutuzinho para me dar para os outros? Ele foi imediato. Você ainda não está preparado para receber coisas maiores. Ainda não. Pode ser que essas coisas ocupem o meu lugar na sua vida. Entendi, Jesus. Então, manda uns amigos ricos para pagar essas coisas para essas pessoas. Idolatria. Quando a gente começa a ter problema no casamento, querer morrer quando separa, quando a gente para de ter as pessoas como ícone e tem as pessoas como ídolo. O que é o ídolo? O ídolo, eu tiro Deus e coloco a pessoa. O ícone, eu deixo Deus e através dessa pessoa eu vejo a Deus. Entendeu? Então, meu marido, os meus filhos, tem que ser ícone e não ídolo. Então, beleza. Esse povo saiu do Egito, conquistou a terra prometida, viu todos os feitos do Senhor, entrou na terra prometida, ganhou o que queria, o que eles fizeram? Relaxou. E aqui Deus estava mandando Jeremias para alertar aquele povo. Quantas vezes Deus já nos alertou? E a gente continuou fazendo coisa errada, não é verdade? Então, eu estou contando um contexto para vocês saberem. Deus estava mandando Jeremias e estava mostrando para ele que ia quebrar aquele povo. Não é? O que o vaso... O que falou ali no primeiro? Que o vaso se quebrou, se desfez. Então, Deus estava mostrando a Jeremias que ele ia quebrar aquele povo por conta da desobediência deles. Ok? Pegue o seu vasinho. Ministério pode bem baixinho. Põe a imagem ali para mim. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Alguém conhece essa imagem? Alguém conhece? Não? Quem conhece, levanta a mão. Só para eu saber. Não? Essa é a imagem de um vaso japonês. Eu anotei, porque nem o português eu sei falar direito, muito menos japonês, igreja. Chama kintsugi. É a arte milenar do Japão de aproveitar os cacos. Tá? Então, lá no Japão, quebrou um vaso, eles mandam para reformar. Tá vendo o dourado? E reforma com fios de ouro. É um pó de ouro ou de prata. Surgiu porque um imperador gostava muito de um vaso que se quebrou. Ele mandou para a China e esse imperador não gostou do jeito que consertaram. E aí
A partir daí, mandou para o Japão de novo e ele desenvolveu essa técnica. Então, quebrou, o que eles fazem? Restaura. Como um vaso na mão. O amor de Deus nos faz, o amor de Deus nos refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo, e de novo. Como diz a irmã, nossa irmã Marília, até que Ele nos colha. E Deus queira que eu e vocês ganhem o céu. Pegue o vasinho. Pega o vaso de vocês. Olha o vaso. Contempla esse vaso sem nenhuma pintura. Deus nos fez assim, perfeitos. Deus nos fez assim, perfeitos. Se eu perguntar, quem você é? Não quero envergonhar vocês. Quem quer responder? Você é? Ana Paula, quem é você? Filha de Deus, mulher, amada, ungida por Nossa Senhora e grata por tudo que tem. Quem vocês são? Filha. Repete comigo. O estado original nosso é esse. Filha. Imagem e semelhança de Deus. Só. Eu já ensinei o pessoal da Sagrada. Não tem lá o 1 Coríntios 12 que fala: o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria. Não tem essa passagem? Tem. Se você olhar para minha mãe e olhar para mim, você vai falar: nossa, se parece Elisete. Minha mãe tem rosto fininho. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, alguma coisa a gente tem que se assemelhar a Ele, concorda? E se Deus é amor, e o amor é bondoso, compassivo, o amor não se irrita, eu também sou bondosa, compassiva, eu não me irrito. Mas o dia que Deus me revelou essa palavra, eu falei: ô Jesus, mas eu me irrito. Eu me irrito demais com esses meninos brigando, Jesus. Meu marido me irrita também, Jesus, quando ele deixa 3 meses a cortina sem pregar. Deixa eu falar para vocês. Aquilo que é sagrado para nós num casamento, nesse sentido, para a mulher, a gente precisa desacralizar com humor. Tinha uma cortina no quarto dos meninos, que eu já tinha pedido 3 meses para o meu marido consertar aquela cortina. O que eu fiz? Comprei um cupcake, pus uma vela de número 3, chamei ele no quarto, acendi a vela e falei: vida, vamos cantar parabéns. Parabéns para você. Ele: ah, pronto, só que me faltava. Eu falei: vida, a cortina está fazendo mêsversário. Entendeu? Ele foi lá e fez o que eu quis. Porque a gente tem que colocar humor nas nossas impaciências, entendeu? Não estou pedindo para vocês fazerem uma loucura dessa do cupcake, entendeu? Mas coloca humor. Aquilo que é sagrado, que a gente quer ter razão e quer discutir, seja com o marido ou no serviço ou com o filho, coloca o humor. Parabéns. Pois é, gente, é isso aí. Então, eu rezo 1 Coríntios, eu sou bondosa, eu sou compassiva, eu não me encolerizo. Bruna, mas isso é uma falsidade. Não é, gente. As coisas naturais na vida, eu já falei para vocês também, é espirro e peido. O resto depende de esforço, tá? Ter 5 filhos, fazer mestrado, na verdade, quando eu comecei o mestrado, eu só tive 2. Depois de 3, já estava com 5, igreja. Mas as coisas na vida precisam de esforço. Levanta aí, desce a casa do oleiro. Entenderam? Quem vocês são? Filha, repete mais alto. Filha amada de Deus, imagem e semelhança. Pronto. E vocês a partir de hoje vão rezar 1 Coríntios 13 em primeira pessoa. Se meu pai é amor e o amor é bondoso, não é impaciente, eu vou declarando isso todo dia. Eu fui comprar um bolo esses tempos atrás e a mulher, nossa, eu estava com 5 meninos no carro, meu Deus do céu. A mulher era nova, estava para passar um bolo, ela demorou uns 20 minutos e eu estava assim: meu Deus do céu, não é possível, daqui moço, deixa que eu passe esse bolo. Aí eu comecei: eu sou bondosa,
Eu sou compassiva. Eu não me encolerizo. Amém? Quem vocês são? É esse vaso. Olha para ele. E nós, pode ir cantando bem baixinho a música, tá? E nós, infelizmente, não estamos preparados para a quebra. Se eu jogar, eu não vou jogar não, tá, gente? Se eu jogar esse copo, a gente não vai assustar? Não é quando quebra alguma coisa a gente não assusta? Porque nós não estamos preparados para a quebra. Pega a tinta preta. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2854, ele nos diz que todos os males, repete comigo, tudo que é mal, ou é feito pelo demônio, ou instigado por ele. Ele pode instigar na nossa imaturidade, ele pode instigar na nossa morbidez do corpo, que não vai caminhar, não faz um nada. Ele pode instigar no nosso corpo também.